Olá, pessoal, como é que vocês estão? Bom dia, meus amores. Gente, hoje nós vamos dar continuidade, né, à estrutura, à questão referente à administração colonial espanhola na América. Na nossa última aula, eu falei para vocês sobre a conquista da América, né? Nós falamos a respeito da conquista, mas vale lembrar, pessoal, que ao longo desse processo excepcionalmente violento que marcou, né, a conquista da América, é bom e assim, né, esses choques de civilização, eu sempre brinco nada, né? Eu tô falando sério. Olha, gente, eu falo, eu espero que se um dia uma civilização extraterrestre desembarcar no planeta Terra, não se produza um choque de civilizações como quando dois povos quase tão distintos quanto se fossem extraterrestres, na realidade, né? Como se fosse uma colisão de duas civilizações de planetas distintos, que foi a colisão dessas civilizações europeia e nativa americana. Eu espero muito, eu torço para que os extraterrestres sejam mais educados e menos gananciosos do que foram os europeus quando chegaram aqui na América, tá? Eu espero sinceramente que eles não repitam aquele padrão mercantilista de obsessão por drenar as riquezas a qualquer custo, né, pessoal? Então, é brabo, viu, gente? É brabo. Pessoal, agora, é importante a gente lembrar que não só de violência, tá? Nós tivemos, eu falei com vocês a semana passada que o Colombo, né? O Colombo não era, nunca teve uma postura de violência, notável de violência ou agressividade contra as populações indígenas, muito pelo contrário, né? O Colombo, inclusive, foi afastado de suas funções por isso, por não ter o pulso que a monarquia espanhola acreditava que ele deveria ter, não conduziu o processo como a monarquia espanhola acreditava que deveria ocorrer. Já Hernán Cortés, Francisco Pizarro, eles não tiveram a menor dúvida do que fazer para saquear as riquezas dos índios. Mas não vai demorar, pessoal, a presença da Igreja Católica vai se fazer sentir. E esse cidadão aqui, Bartolomeu de las Casas, é talvez o mais célebre dos padres espanhóis vindos à América na luta contra a aniquilação da população e da cultura indígena. É um homem muito avançado para a sua época, tá? Então, Bartolomeu de las Casas foi uma espécie de voz clamando no deserto, defendendo aí uma coexistência pacífica entre conquistadores e conquistados. O Bartolomeu de las Casas, porque assim, nós temos que entender que nós tivemos aqui no Brasil também o padre José de Anchieta, padre Manuel da Nóbrega, que eram contrários ao massacre da população indígena. Porém, esses jesuítas que vieram ao Brasil e que se opunham à escravização dos índios, eles defendiam a conversão do índio de qualquer forma. A ideia do jesuíta no Brasil é a conversão, quer dizer, a aculturação, né? Então, os jesuítas aqui no Brasil eram contrários à aniquilação física, porém, a aniquilação da cultura indígena, né, a destruição da cultura indígena, e eles miravam sempre os pajés, né, os xamãs, os defensores da cultura tradicional indígena, eles sempre destilaram um ódio muito forte, dizendo que aqui tem que preservar, mas aqueles caras lá tem que morrer, aqueles pajé ali tem que morrer.
O Bartolomeu de las Casas, meninos, ele tem uma postura muito legal, é interessante, é difícil de ver um negócio desses. Ele vai tentar sensibilizar o rei da Espanha. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai contratar um artista local, um artista indígena, cujo nome é Guamán Poma de Ayala, Guamán Poma de Ayala, e vai falar para esse Guamán Poma de Ayala produzir como um livro ilustrado para mostrar para o rei da Espanha como era a vida antes da chegada dos espanhóis, como foi a conquista extremamente violenta e como ficou a vida dos índios depois. O Guamán Poma de Ayala, ele ilustrou, portanto, ele montou são centenas e centenas de páginas. Ele não usou papel, usou tecido, tá? Eu não sei dizer para você se é linho, se é algodão, não sei que tecido que ele usou, mas ele produziu centenas de desenhos com legendas explicativas sobre como era a cultura indígena, como foi a conquista e como a vida dos índios piorou miseravelmente. O que o Bartolomé de las Casas queria? Ele enviou esse livro ilustrado para a Europa na esperança de que o rei da Espanha, que o rei da Espanha se sentisse tocado, que o rei da Espanha fosse sensibilizado pela ideia de que, não, a gente, olha, era um povo sofisticado, era um povo evoluído. Não é só porque a gente tem superioridade militar e porque nós carregamos conosco uns germezinhos, né? Porque nós podemos chegar e enfiar o pé nos caras, né? Ele tenta sensibilizar o rei da Espanha. Gente, o rei da Espanha cagou e andou, não se sabe nem mesmo se ele leu o tal do livro. Eu sei dizer para vocês que o material ficou perdido, foi dado como desaparecido, só lá no final do século XIX é que durante a arrumação em um palácio, pasmem, 300 anos depois que o material foi confeccionado, mais de 300 anos após o material ter sido confeccionado, o material foi encontrado intacto, né? Guardado, como que num depósito, lá num sótão, guardado, protegido, inclusive graças a isso, né? Pelo menos isso, né? Ele estava bem guardado, protegido da umidade e tudo mais. Então, o material sobrevive como um retrato excepcionalmente surpreendente, preciso, eficaz para nós termos uma ideia de como foram como eram as civilizações, como foi a conquista e como ficou depois. Então aqui, né? Olha só, nós temos uma dessas, né? Olha, conquista, né? A palavra conquista com N invertido, V no lugar do U, porque ainda nessa época ainda não se fazia diferenciação do V e do U. Corta-lhe la cabeça, corta-lhe la cabeça, corta-lhe la cabeça, de Atahualpa, o Inca, tá, pessoal? Então, corta a cabeça de Atahualpa, o Inca. Tá? Então, aqui, quando o líder indígena Atahualpa, depois de estrangulado, ele acabou sendo picado em diversos pedaços pelos espanhóis de Francisco Pizarro, para demonstrar aos índios que ele não iria ressuscitar, porque os incas acreditavam na vida pós-morte, para isso precisava mumificar o cara, né? Eles tinham um trabalho de mumificação muito legal até, mas para não deixarem mumificar o Atahualpa foi desmembrado, tá? Primeiro estrangulado e depois desmembrado. Consta que a última coisa que ele pediu para o Cortés foi que entregassem, o Pizarro, foi que entregassem o corpo dele, já que vão matá-lo, pelo menos dá um corpo para os índios poderem fazer a mumificação, para poder viver a vida eterna. Não, picaram o cara, tá, pessoal? Aqui, ó,
Aqui, olha, corregedor de Minas, né? Controlador fiscal da mineração, como castigam, né? Como lo castigam, né? Castiga os índios que trabalham mal. Então, aqui nós estamos vendo em cima de uma lhama, todo chicoteado, amarrado, de cabeça para baixo, todo chicoteado e preso, né? Tudo. Então, isso tudo, olha, aqui é interessante, olha, 525, esse aqui é o 390 por aqui, dá para a gente ter uma ideia da quantidade, né, de desenhos que o Guamán Poma de Ayala produziu, mas que, infelizmente, no final das contas, não produziu rigorosamente nenhuma sensibilização sobre as autoridades espanholas, que naturalmente só conseguiam enxergar o dinheiro, dane-se a cultura, né? Dane-se, não é só a cultura do índio, qualquer um que lhes caísse a mão nesse período é terrível. A presença portuguesa nas Índias é uma coisa que a gente comenta muito pouco, gente. A presença portuguesa, a violência praticada pelos portugueses nas Índias, tinha até uma praga que você rogava, né? Quando lá na Ásia, quando da chegada dos portugueses, né, entre os séculos XV e XVI, tinha uma maldição, uma praga que eu chegava para você que era meu inimigo mortal e falava: eu espero que a fúria dos portugueses recaia sobre a sua família. Estou dizendo que eu quero que morra todo mundo, porque os portugueses não deixavam ninguém vivo para trás, para contar a história. Tá certo, pessoal? Então tá aqui, é muito interessante para lembrar, porque esse é um tema recorrente, né? Não vão pensando que só existiu gente falando, mata, mata. Não, você terá também pessoas como o nosso amigo Bartolomé de las Casas, o Bartolomeu de las Casas, né, que morreu em 1566, nasceu em 1474, morreu em 1566, viveu bastante, né, meninos? Viveu para os padrões da época. O Bartolomeu de las Casas, ele morreu com 92 anos, né? Então, olha aí, né, contrariando a regra de que quem não quebra é vaso ruim, né? O Bartolomeu de las Casas morreu aos 92 anos. Bom, feita a conquista, pessoal, vamos lá? Feita a conquista, deixa eu dar um turbo aqui nessa imagem. Aí, ó, imagem aguenta uma ampliação significativa. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que não existia um manual como colonizar um continente, né? E que a Espanha vai desenvolver isso ali, na hora, que a Espanha vai desenvolver um modelo de colonização, um modo de colonização em loco, né? Ali, né? Batendo cabeça, cometendo erros, consertando e voltando, tá? O negócio é complicadinho, tá? Primeira coisa que os espanhóis tentaram fazer: colonizar gastando o mínimo. É as ideias de jirico, né? É como existe uma expressão muito verdadeira, né? Muito verdadeira, que é para problemas complexos sempre surgem soluções simples e que dão em merda, tá? Para problemas complexos sempre serão propostas soluções simples e essas soluções simples fatalmente vão dar em bosta para tudo que é lado, né? Lembra muito aquela de quem você menos espera, é de lá que não vem nada mesmo, né? É de lá que não vai sair uma ideia que preste. Mas, voltando ao assunto sobre essa solução simples que deu em nada, num primeiro momento, o que a Espanha raciocinou? Não é muito distinto do que vocês já estudaram quando vocês viram aquela parte de colonização do Brasil. Ó, lembra? Capitanias hereditárias. A ideia, lembrando que eu estou fazendo um anacronismo, essa palavra não existia na época, tá? A ideia de uma... Como é que se diz, meu Deus do céu? A ideia de uma terceirização. Vamos colocar dessa maneira?
Existia essa palavra na época? Claro que não, né? A ideia de você empurrar a responsabilidade do processo para outra pessoa para que ela arque com os custos. Tá? Então vamos terceirizar o processo de colonização. O rei da Espanha, sabendo do tamanho do esforço que seria necessário, da quantidade de gastos, de investimentos e de mão de obra necessária para o controle de toda essa região imensa, ter uma ideia maravilhosa. A ideia chama adelantados. Adelantados. É isso, ó, adiantado. O cara que vem na frente, tá? Então o governo espanhol, ele vai nomear os grandes conquistadores daquele primeiro momento, ali na primeira metade, até meados do século XVI, na medida em que você está tendo todo esse processo de conquista, invasão, conquista, o governo espanhol premia os conquistadores com o título de adelantado, que significava que o cara tinha o controle dessa determinada região por ele conquistada e que lhe cabia uma série de obrigações, tá? Catequizar a população indígena não era para matar, porque você precisa de gente para trabalhar. Catequizar a população indígena e gerar as riquezas que deveriam ser extraídas da América e levadas para a Espanha. Mas não esquecer de pagar os tributos devidos à coroa. Então o cara vinha para cá para realizar a colonização, o cara vinha para cá para colonizar, tá? Tinha ali uma série de obrigações, catequese do índio, criação, construção de cidades, a montagem da infraestrutura, extração das riquezas e pagar os impostos à coroa. Como a gente já sabe, lembram daquela expressão que engorda o boi é o olho do dono. Não adianta você empurrar a responsabilidade para outra pessoa e falar, faça que eu vou ali dormir, né? Não adianta, não é assim que a coisa funciona. Então, esses adelantados virão à América, vão naturalmente extrair as riquezas e vão extrair as riquezas dessa forma aqui, né? Estão cagando e andando pela saúde do índio, vão extrair as riquezas de qualquer forma, mas uma coisa eles vão ter o problema, eu falo que o problema dos adelantados era problema de falta de memória dos caras. Os caras esqueciam de pagar o tributo para a coroa, né? Porque como eles tinham toda a responsabilidade, faziam todo isso, blá, 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 na hora de pagar, o cara virava lá e falava assim, não, quantos quilos de ouro você achou? 2. Achou 500, né? Só 2? Mas você trouxe 3 navios, o resto ali é coco, tá? O resto ali é arara, tá? Quantos quilos de prata você achou? 15, tinha achado 2 toneladas. Entenderam? Os adelantados, eles vão dar um jeito de pular a parte da cobrança dos tributos, o que naturalmente vai desagradar profundamente os reis da Espanha. Então, a Espanha irá fazer mais ou menos como Portugal acabou fazendo com o sistema de capitanias hereditárias. Vai caçar, com 2 S's, né? Caçar politicamente as concessões que haviam sido feitas, os adelantados serão expulsos da América. Consta, por exemplo, eu não sei se eu falei para vocês, o Francisco Pizarro, o conquistador do Peru, ele foi assassinado aqui na América mesmo, durante uma briga entre ele e seus parceiros, por conta da divisão do Butim. Tá? Eu fui até, inclusive, quando eu estive em Lima, eu fui à catedral onde supostamente o Francisco Pizarro foi enterrado. Não há certeza absoluta, mas tem uma bruta catedral. E, infelizmente, quando eu fui lá, estava fechada a catedral. Tá? Eu não pude ver lá o suposto, né, a lápide ali, toda aquela cripta, né, onde supostamente não deu para ir visitar. O Hernán Cortés, ele
ele continuou no México, ele permaneceu, mas ele acabou, nesse processo de alteração administrativa, ele acabou perdendo o cargo, foi obrigado a retornar à Espanha e morreu triste, porém muito rico. Vamos, né? Convenhamos aí, né? Tristeza, mas negócio psicológico mesmo, né? Porque assim, ele perdeu o controle que ele tinha, né, na parte administrativa. A Malitzin, sua amante índia, morreu quando das epidemias, aqui das grandes epidemias. Eu não sei se ela morreu no México com ele lá em Portugal. Morreu de doença trazida pelos europeus, e ele foi escanteado, não vai mais participar do processo. Por quê? Porque agora a Espanha, o rei da Espanha reconhece que não tem como você colonizar sem pôr a mão na massa. Não tem como colonizar sem enfiar a mão na sujeira. Achar que o negócio vai cair do céu, não vai. Então, a primeira coisa que os reis da Espanha fizeram, criaram um órgão cuja sede é lá na Espanha. Vamos lá, criaram um órgão, que é uma monarquia absolutista. Então, quem é a cabeça do processo? Sempre a coroa espanhola. Nós estamos falando de monarquia absolutista, então monarquia absolutista é rei que manda. Tá? Então é claro que toda a estrutura administrativa tinha no topo a figura do rei. Mas é óbvio que o rei da Espanha não vai ficar cuidando de detalhes. Então, o que ele vai fazer? A primeira coisa que o rei da Espanha vai fazer é criar isso aqui, gente. Eu espero que vocês estejam enxergando a setinha que eu estou girando aqui, que são as casas, a casa de contratação. Ou em espanhol, la casa de contratación, la casa de contratación. Tá? A casa de contratação. Quando eu estive em Sevilha, a gente foi até a sede da antiga casa de contratação, uma coisa louca, assim, gente, é de arrepiar, é emocionante. Aí a antiga casa de contratação havia se transformado num órgão público, não estava aberta à visitação, mas o edifício, né, a construção barroca maravilhosa, continua lá. Então, antiga casa de contratação. O que é isso? É o órgão responsável pela parte da administração financeira. Tá? Então, olha que interessante, quando a gente fala de colonização e do objetivo da colonização. Ah, gente, deixa eu só agradecer aqui a, sei lá, isso aqui, não sei o que, Moderna, tá? De onde eu roubei esse slide, né? Tá, pessoal? Então, sei lá o que é isso aqui, mas obrigado, tá? Então, a primeira coisa, olha só, primeiro órgão voltado especificamente à administração colonial tem por objetivo o controle da arrecadação tributária. Olha que interessante, né, gente? Olha que interessante. Eu volto a fazer a analogia, não sei se foi com vocês que eu fiz essa analogia, mas eu volto a fazer a analogia da vaca leiteira. Né? A vaca leiteira. Eu crio vaca leiteira pela vaca em si? Não, é pelo leite. Tá? Eu crio gado de corte pelo gado em si? Não, é pelo bife. Eu colonizo a América porque eu acho bonito. Lembra a ideia do, temos que catequizar? Não, eu colonizo porque eu quero ganhar dinheiro. Então é natural que o primeiro órgão que tenha sido criado seja um órgão voltado à fiscalização, cobrança de tributos, controle tributário. Então, a Casa de Contratação, cuja sede é na Espanha. A sede é na Espanha. Tem que entender que a colonização da América não está sendo feita em benefício da América, está sendo feita em benefício da metrópole. Então, os dois órgãos máximos na administração ficam na Espanha, porque estão sob rígido controle do Império do Rei da Espanha. Tá? Eu não quero saber de influência dos colonos quanto à política tributária metropolitana, porque isso seria dar direito de voz à vaca leiteira, que pode... Eu adoro isso aqui, mas não quero que você mexa nas minhas tetas, não. Entenderam? Não, não pode ser assim. Eu não posso dar direito de opinião a quem está lá
especificamente para ser drenado, para ter suas riquezas drenadas. Tá? Então, casa de contratação fica na Espanha. Só depois da casa de contratação ser criada é que será criado o Conselho das Índias. Nossa, Jefão, Conselho das Índias? Era um monte de Índia dando opinião. Não, retardado, não era um monte. Ai, ficava lá na Índia. Não! Gente, durante muito tempo, o nome Índias Ocidentais competiu com América como nome desse continente. Tá? O nome desse continente aqui, América, foi uma brigaiada, até o nome América suplantar seus concorrentes. Mas, num primeiro momento, isso aqui era chamado de Índias Ocidentais. Então, o Conselho Administrativo das Índias Ocidentais seria esse melhor o nome completo desse órgão. Conselho Administrativo das Índias Ocidentais. Eu não sei porque lá puseram só Conselho das Índias, porque fica dando. E a Índia me deu um conselho aí, agora não vai. Cara pálida, não vai ali não, onça braba te come. Entendeu? Não é esse conselho, pelo amor de Deus. É o órgão mais importante da estrutura administrativa. É o órgão que cria as regras, nomeia funcionários, indica, é o órgão, em termos de administração, política, tá? Apesar do Conselho das Índias, em tese, se sobrepor à Casa de Contratação, apesar da Casa de Contratação ser, em tese, um braço do Conselho das Índias, a função, vocês estão vendo que eles estão lado a lado. É porque a questão dinheirística era tão significativa que o rei da Espanha, o órgão era praticamente autônomo, porque era o rei da Espanha que ficava ali de olho direto, né? Ficava em cima da arrecadação tributária. Gente, é até interessante porque saiu tanto ouro e tanta prata da América que o governo espanhol, assim, tinha uma preocupação obsessiva com a questão, duas questões, 2 pontos que eram obsessões. Primeiro, sonegação, e segundo, qual que é a palavra, meu Deus? Sonegação e a pirataria. Sonegação por parte dos colonos, que deveriam pagar os tributos, e pirataria por parte de outros países que poderiam atacar as riquezas espanholas. A gente vê muito filme de pirata, né? Aí o ouro do pirata, o pirata vai lá e abre o baú do tesouro. Isso é uma bobagem. Gente, o que se rouba mais no Brasil? Carro forte ou caminhão de carga? Que carro forte normalmente é um tiroteio desgraçado, a gente aparece mais na televisão. Mas todo dia se rouba um caminhão, caminhões e caminhões de carga, tá? Porque é mais fácil roubar um caminhão lotada de televisões de LCD de 60 polegadas, que é um negócio que vende fácil, tá? Equipamentos de som, equipamentos de vídeo, medicamentos, alimentos, do que roubar um carro forte que está cheio de gente armada lá dentro. Então, na realidade, uma vez eu estava assistindo um documentário e no final o cara falava, agora nós vamos mostrar para vocês o tesouro dos piratas. E tinha uma série de voluntários fazendo um papelzinho de pirata, né? Aí eles abrem o baú do tesouro e tá cheio de açúcar. E os caras ficam chateados. Fala, mas pô, é o açúcar. O cara fala, é isso, gente, o açúcar valia uma fortuna. Vocês estão achando que era fácil roubar ouro e prata? Agora vocês vão entender por que era difícil roubar ouro e prata. Então, para combater a sonegação, sistema de porto único ou porto exclusivo. Sistema de porto único ou porto exclusivo, tá? Na América, os navios só poderiam sair de 3 portos para ir à Europa. Você tem todo o litoral americano sob controle espanhol. Em 1580, a Espanha domina Portugal e até 1640, o Brasil também era colônia espanhola. E só 3 portos. Era Veracruz, Cartagena e Havana. Eram os 3 portos de onde poderiam sair navios para a Espanha. Se um navio chegasse à Espanha e não conseguisse comprovar que saiu daquele porto, estava todo mundo preso, tá? Então,
Por quê? Porque eram nesses 3 portos que você colocava a fiscalização, as regras de fiscalização, controle fiscal em cima daqueles produtos que estavam saindo. Então, você só tinha 3 portos, dos quais navios poderiam sair da América para ir à Espanha. E você tinha um porto, eu estive no local, você tem ali em Sevilha, hoje já foi, mas Sevilha não é nem perto do mar, é verdade. Sevilha, primeiro Cádiz, depois. Cádiz já é uma cidade litorânea. Mas os barcos chegavam, entravam, passavam pelo Estreito de Gibraltar, entravam pelo Mediterrâneo e subiam um rio chamado Guadalquivir. O rio Guadalquivir, e aí eles chegavam na cidade de Sevilha, onde você tem lá a Torre do Ouro, a Torre da Prata, que eram os locais que faziam a fiscalização dos navios quando esses navios estavam trazendo riquezas em forma de metal precioso. Então, toda a estrutura de fiscalização estava na cidade de Sevilha, depois passou para a cidade de Cádiz. Mas a ideia era essa, você ter um local certo. Baixou em outro porto ali, pode saber que é contrabando, pode prender, tá, pessoal? Pode saber que não tem desculpa para falar, não, eu errei o caminho. Tá? Outra coisa, quando a questão é ouro e prata, o ouro e a prata não vinham picados. Esse seria o sonho do pirata, né? O ouro vinha picado. Mas a Espanha tinha tanta preocupação com a ameaça de piratas que o que os espanhóis fizeram? Organizaram as chamadas frotas anuais, ou frota única. Frota anual ou frota única. No auge da produção, eram 2 por ano. Depois, 1 vez por ano. Numa data, os espanhóis iam acumulando todo o ouro e toda a prata explorados da América numa base, aqui na América. E 1 vez só por ano. No auge, 2 vezes por ano. Na baixa, já um pouco, 1 vez só por ano. O ouro acumulado saía daqui numa frota pesadamente escoltada por navios de guerra. A data era um segredo de Estado guardado a 200 chaves. Tá? Então, naquela data certinha, uma esquadra espanhola vinha até a América, pegava todo o ouro e toda a prata e ia para a Europa com forte escolta de navios de guerra, justamente para que navios individuais não fossem atacados por piratas. Tá? Navios carregados de mercadoria eram muito mais fáceis de atacar. O interessante é que em 1627, os espanhóis deram tanto azar, que a frota única trombou com uma esquadra pirata de navios de guerra holandeses e todo o ouro produzido durante um ano, todo o ouro e toda a prata acabou roubado pelos holandeses, o que é considerado a maior ação de pirataria da história do mundo, desses piratas hoje de tapa-oi aqui, papagaio, porque pirataria também, hoje em dia, meu Deus do céu, fabricação de uísque, aí deve ser mais do que tudo que os piratas do século XVI, fabricação de, falsificação de CD, falsificação de tudo que é coisa, né, gente? Meu Deus, de tênis, né? Tudo que é coisa. Mas vamos pensar só na pirataria daquela época. Então, esses 2 mecanismos, porto único ou porto privilegiado para combater a evasão fiscal. E a frota única ou frota anual, que era para evitar a ação da pirataria, tá certo, pessoal? Gente, agora, isso então, olha, essas 2 estruturas aqui, Conselho das Índias e Casa de Contratação, isso fica na Espanha. E para a América? E como é que funciona a administração aqui na América? Olha, gente, pelo andar da carruagem, eu acho que é melhor a gente parar por aqui e nós continuamos na nossa aula ao vivo, senão é capaz que fique muito grande, tá, pessoal? Então, vamos ficando por aqui, gente. Um beijo gigante a vocês e quando vocês estiverem assistindo essa aula, lembrem-se, até daqui a pouco, pessoal. Tchau, tchau.